Vamos a mais um 5 Continentes na Rádio Observador com o historiador Bruno Cardoso Reis. Muito bom dia, Bruno. Olá, bom dia, dia. Bom dia. E começamos com o balanço da Cimeira, que assinalou os 75 anos da NATO em Washington. Há muitas perguntas que ficam em aberto. Desde logo, se a Aliança Atlântica sobrevive a uma nova presidência de Donald Trump. Bem, essa é realmente a questão que dominou toda a Cimeira. Vários órgãos de imprensa de referência a nível internacional tinham títulos do género Trump-proofing, não é? Tornar a aliança à prova de Donald Trump. E realmente a aliança tem sido uma grande sobrevivente. É por isso que estamos agora, esta Cimeira, aliás, servia sobretudo para celebrar os 75 anos da aliança, que foi iniciada exatamente com a assinatura do Tratado de Washington, portanto também na capital americana, em abril de 1949. Agora, uma das razões, portanto, sobreviveu a muitos presidentes norte-americanos diferentes. Uma das razões, no entanto, porque isso foi possível, foi porque havia uma grande convergência em relação às principais prioridades da política externa entre os dois principais partidos que têm dominado a política americana desde meados do século XIX, entre o Partido Republicano, agora liderado por Donald Trump, e o Partido Democrático, agora liderado por Joe Biden. Ora, isso infelizmente é cada vez menos assim, e inclusive em relação à importância da aliança com os países europeus, em relação à importância da aliança atlântica. E, portanto, realmente eu acho que é uma questão que se pode e deve colocar. Não me parece que Donald Trump vá anunciar a saída da NATO, até porque sabe que a maioria dos americanos continua a considerar a aliança importante, mas é verdade que entre os republicanos, entre a sua tribo, essa percentagem já é menos de 50%. Historicamente é a primeira vez que isso acontece, já está nos 43%. A média no conjunto dos americanos é à volta de 66%. E, portanto, realmente essa questão fica colocada. E eu acho que só poderemos ter uma resposta se realmente Donald Trump for reeleito, o que não é, sendo possível e até provável, não é certo, não é? Até porque também não sabemos exatamente o que é que vai acontecer do lado do Partido Democrático. Veremos na convenção republicana, que será já na próxima semana, no dia 15, veremos se há aí mais pistas em relação ao que será no futuro a política externa, a política de defesa de Donald Trump. Mas o grande problema de base com Donald Trump, na sua relação com os aliados, é a sua enorme imprevisibilidade. E é também algo que eu acho que é realmente uma parte da sua personalidade, é esta fascinação com autocratas, a ideia que ele próprio gostaria, se calhar, de ser um autocrata nos Estados Unidos, e, portanto, levando também a relações muitas vezes de estranha proximidade e fascinação com líderes como, por exemplo, Vladimir Putin, que neste momento é claramente a principal ameaça para a Aliança Atlântica. Bruno, nesta Cimeira da NATO foram também anunciados novos e mais apoios à Ucrânia. Kiev conseguiu nesta Cimeira o que precisava para vencer este conflito? Bem, costumava-se dizer no período final da União Soviética que o líder soviético Gorbachev tinha sido perguntado como é que era o Estado da União Soviética, e ele tinha dito como é que era o Estado da União Soviética numa palavra, não é? E ele teria dito, bem, numa palavra eu diria boa, mas se me tivesse perguntado em duas palavras eu diria nada boa. E, portanto, eu acho que numa palavra, em duas palavras, no caso da Ucrânia, só muito parcialmente, mas conseguiu algum apoio adicional importante, que tem a ver, por exemplo, com a questão das defesas aéreas, não só a indicação do fornecimento de mais 5 sistemas Patriot, mas dezenas de sistemas de defesa aérea de mais curto alcance, sobretudo a ideia de que terá prioridade no fornecimento desse equipamento, ou seja, da parte dos Estados Unidos, que é o principal fabricante, e até de outros aliados. No fundo, os primeiros sistemas a serem produzidos serão para a Ucrânia, mas, por exemplo, continuamos com indicações vagas em relação aos F-16, vão chegar ainda durante o verão, mas o verão, enfim, ainda são alguns meses, e a verdade é que não chegam, e estão para chegar há muito tempo. E, sobretudo, também não houve aqui uma alteração destas linhas vermelhas artificiais, mesmo em relação ao equipamento que está mais avançado, que está a ser fornecido. Não vimos também qualquer indicação de um grande plano de reindustrialização em termos de defesa. Aqui a NATO até remete um pouco para a União Europeia, se calhar isso faz mais sentido em termos práticos, em termos daquilo que são que é a expertise
e a experiência dessas organizações. A União Europeia é obviamente muito mais virada para questões económicas e política industrial, mas sobretudo falta também a questão do financiamento. Do meu ponto de vista, por exemplo, no caso da Europa, é evidente que isso só é realista, o real esforço que é preciso fazer de reequipamento para manter não só a vantagem tecnológica, a vantagem em termos de qualidade de armamento, que continua a ser bastante evidente em relação aos sistemas, por exemplo, russos, mas também na quantidade. Aquilo que nós percebemos é que para continuar a dissuadir eficazmente uma Rússia cada vez mais agressiva e que está determinada, no fundo, a apostar numa economia de guerra, é preciso ter munições em quantidade, é preciso ter equipamento em quantidade. Não podemos simplesmente, no fundo, ter aqui esta ideia de que num combate rápido, num ataque, numa invasão, nas primeiras semanas a NATO terá uma vantagem esmagadora. É preciso garantir que continuar a conseguir combater depois disso, ou apoiar países que são invadidos, como é o caso da Ucrânia. E, portanto, isso realmente exige grandes níveis de investimento e, desse ponto de vista, esta cimeira não parece que apontou claramente nesse sentido e, portanto, e por fim, em relação à questão da adesão da Ucrânia, o que tivemos, digamos, é uma formulação bastante positiva, um caminho irreversível para a plena integração no espaço Euroatlântico, inclusive na NATO, mas sem resolver a questão de fundo, que é, mas então os critérios que até aqui têm sido seguidos, não estão nos tratados, mas que têm sido seguidos por consenso entre os Estados-membros, que não pode aderir um Estado que esteja em guerra e que não controle todo o seu território, que tenha parte do território ocupado, isso na prática impede a Ucrânia de aderir. Portanto, como é que se resolve esse problema? Como é que se impede que isso permita à Rússia, no fundo, ter aqui uma espécie de veto, de facto, à adesão da Ucrânia à NATO? Sendo que aqui a grande questão é que esta adesão à NATO seria crucial para a Ucrânia conseguir ter uma garantia de que não voltaria a ser atacada pela Rússia se chegasse a algum tipo de acordo ou mesmo um simples cessar-fogo. Realmente, o grande feito da NATO nestes 75 anos, aquilo que a torna um sucesso extraordinário e também uma aliança muito atrativa para novos Estados-membros, como vimos agora com a Suécia e a Finlândia, é que em todos estes 75 anos nenhum dos seus Estados-membros foi atacado por outro Estado no seu território. E, portanto, tem aqui realmente um cadastro extremamente positivo e de enorme sucesso, até em termos históricos, como uma aliança defensiva, e é exatamente isso que a Ucrânia gostaria de ter também. Outra questão, Bruno, é porque é que não há uma espécie de NATO na Ásia e porque é que ainda assim a China se mostra preocupada com a aliança? Bem, há um estudo clássico sobre isso, de dois autores de referência nas relações internacionais, com esse título exatamente, porque é que não há uma NATO na Ásia. A explicação, há várias explicações, mas a principal é que, no fundo, entre os aliados históricos dos Estados Unidos nessa região, vários deles têm conflitos importantes entre eles. O exemplo mais evidente disso é o Japão e a Coreia do Sul, por razões também históricas. Por outro lado, muitos dos Estados na Ásia são antigas colónias, eram parte de impérios coloniais até à Segunda Guerra Mundial e, portanto, tinham ou eram protetorados, portanto tinham um estatuto um pouco mais ambíguo, mas de alguma dependência, e portanto fazem muita questão de afirmar a sua soberania, de ter aqui uma grande margem de manobra na sua política externa e na sua política de defesa. O que é que isto significou na prática? É que, de facto, a NATO, sendo uma aliança claramente orientada para o Atlântico, até no seu nome, no fundo para criar aqui uma grande coligação institucionalizada, bem organizada, para a defesa do espaço da Europa e também da América do Norte e do Atlântico que os liga, na verdade funciona como uma espécie de elemento agregador dos principais aliados dos países ocidentais, se quisermos do chamado Ocidente Global, na Ásia, países como a Austrália, como a Nova Zelândia, como o Japão, como a Coreia do Sul, que aliás estiveram todos representados ao mais alto nível também nesta cimeira. E é exatamente isso que preocupa a China, no fundo, é a NATO poder ser aqui um agregador de capacidades, também de doutrina, de treino, etc. Portanto, ter aqui esta função de tornar muito mais eficaz um esforço coordenado de contrabalançar a crescente agressividade, inclusive militar, da China. Eu diria, também houve da parte da NATO declarações cada vez de maior preocupação e de mais crítica da China, portanto isso também não é tudo paranoia chinesa, vamos dizer assim, há estes dois dados práticos. Eu até percebo até certo ponto a resposta da China quando diz, por exemplo, em relação às críticas de que muito material duplo uso tem estado a ser fornecido à Rússia, que depois pode ser usado na indústria militar. Bem, os chineses dizem que quase tudo pode ser duplo uso. Claro que aí também aquilo que se pode dizer é que podiam fazer um esforço
coordenado connosco para evitar que isso acontecesse, mas realmente não estamos nesse contexto geoestratégico. O contexto é de crescente confronto entre blocos e nesse quadro realmente a China vê as capacidades, a experiência da NATO como podendo ser muito importantes para os aliados asiáticos dos Estados Unidos e, portanto, é bastante crítico de qualquer protagonismo da NATO na região. Bruno, e temos agora que acelerar um pouco mais, vamos mudar de continente, porque está formado o novo governo na África do Sul. O presidente Cyril Ramaphosa juntou 7 partidos num governo com 32 ministérios. Estamos aqui perante uma demonstração de força e capacidade negocial ou perante um governo frágil? Bem, se calhar as duas coisas, ou seja, por um lado é uma boa notícia haver governo e ela demonstra realmente capacidade negocial. Os moderados do ANC e a oposição mais moderada conseguiram chegar a um acordo, mas com imensa acrimónia, inclusive pública, e a grande questão é saber se isto vai funcionar. Referiste o enorme número de ministros, mas ainda há muitos vice-ministros. É uma das formas de ligar aqui a oposição, da oposição participar, não lhes dar ministérios, mas uma posição de vice em cada ministério. Portanto, a questão é saber, será que isto é uma verdadeira coligação? Será que esses vice-ministros têm alguma palavra a dizer? E, sobretudo, eu diria, para os sul-africanos e para a viabilidade e popularidade do governo, é fundamental que responda a questões práticas, urgentes, como investimento em infraestrutura, resolver o problema dos cortes de eletricidade, da falta de água, que se tem agravado nos últimos anos e que tem levado a uma enorme impopularidade também das elites políticas. Outra cimeira esta semana, Bruno, foi a cimeira do Mercosul, que fica marcada pela ausência do presidente argentino. Há também a entrada da Bolívia neste mercado. Lula visitou o país, avisou que a Bolívia não pode voltar a cair num golpe de Estado. Como é que anda a América do Sul? Bem, eu diria que a América do Sul é uma boa ilustração dos perigos de um regionalismo muito ideológico, que é aquilo que se calhar estamos a caminho na Europa. Ou seja, temos aqui, por exemplo, entre Milei e Lula, um enorme confronto público que se arrasta há anos, com insultos e críticas de um lado e do outro, e, portanto, o resultado acaba por ser Milei enviar a sua Ministra dos Negócios Estrangeiros, não está presente porque Lula, uns dias antes, tinha dito que queria desculpas públicas dele por causa de todas essas declarações controversas. É verdade que há uma boa notícia, que é o golpe na Bolívia não triunfou, não teve apoio regional, inclusive de países com governos mais à direita, como a Argentina, portanto não há de maneira nenhuma aqui algo parecido ao Plano Condor dos anos 60, portanto há aqui um grande consenso regional no sentido de evitar golpes militares abertos, mas, por exemplo, autogolpes, golpes no modelo da Venezuela, do regime chavista, esses já são muito mais difíceis de gerar esse consenso. Têm gerado, pelo contrário, declarações muito contraditórias, por exemplo, da parte de Lula. E, portanto, como eu dizia, a adesão da Bolívia é uma boa notícia, mas não resolve nenhum destes problemas. E a verdade é que, em termos práticos também, não só temos este problema das divisões ideológicas a dificultarem consensos e avanços, como a verdade é que, como resultado disso, há poucas iniciativas novas e, objetivamente, a integração económica da região tem recuado e o peso de atores externos, nomeadamente da China ou até de países do Médio Oriente, tem crescido a sua importância na economia de todos estes países. Portanto, cada vez eles estão menos integrados em termos económicos, além de políticos também. E, portanto, eu diria, enfim, podia ser pior, apesar de tudo, houve aqui algumas boas notícias, mas isso não muda o fundamental, que é as crescentes dificuldades do regionalismo, dos esforços de integração e de coordenação de esforços nesta região muito importante. Bruno, e para fechar, vamos ainda à França, uma semana depois da segunda volta das legislativas, que a Frente Esquerda venceu. Macron quebrou o silêncio para apelar a uma maioria sólida e plural na Assembleia Nacional que garanta a maior estabilidade institucional possível. Bruno, quando é que haverá novo governo e se teremos estabilidade em França com o pé de Macron e qual é que a importância também disso para nós? Bem, eu diria que a França gosta muito de ter presidentes reis e depois de os decapitar, como decapitou os reis no passado. Realmente tem um histórico de sucessivas mudanças de regime, de frequentes mudanças de regime, muito mais de qualquer outro país com a dimensão da França em termos da Europa Ocidental. 15 mudanças de regime, teve 5 repúblicas, 2 monarquias, 2 impérios, um regime quase fascista aliado dos nazis, a França de Vichy, uma comuna comunista no século XIX. Portanto, realmente tem um histórico de grandes dificuldades em reformar e depois isso resulta muitas vezes em revoluções, em rupturas. Eu diria que essa possibilidade não pode ser completamente afastada, ou seja, da Quinta República, que se tem revelado dos regimes mais estáveis de França, está
está em vigor desde 1958, poderá realmente estar em risco, nomeadamente porque não é de todo evidente que seja possível formar essa coligação ampla e um governo estável. Temos 3 blocos com pesos muito parecidos. Esses blocos, sobretudo o bloco da esquerda, da Nova Frente Popular, está muito dividida, não conseguiu até agora apresentar um nome consensual de um primeiro-ministro a Macron. Há uma grande resistência a coligar-se com o segundo bloco, que é o bloco, digamos, dos macronistas, dos centristas, e, portanto, podemos realmente ter aqui um processo de crise, de instabilidade governamental, de governos sucessivos, que pode vir a levar o próprio Presidente da República, o próprio Presidente Macron, a sentir-se tentado a admitir-se. Eu acho que se isso acontecesse, e não deverá acontecer, esperemos que não aconteça, realmente o regime poderia estar em risco. Poderá acontecer aquilo que a Marine Le Pen previu, ou seja, que em 2027, com toda esta instabilidade que vem agravar dificuldades económicas que já existem, déficit, dívida muito elevados em França, que a Frente Popular venha eventualmente a vencer. E até lá temos este problema para nós na Europa, que é uma França muito voltada para dentro, muito instável, que vai criar grandes dificuldades em relação a novos consensos, a novas prioridades, a avanços importantes na construção europeia, coisas como, por exemplo, mais investimento em defesa, dívida comum para investir em defesa, por exemplo. Será que isso é possível com uma França mergulhada na instabilidade? E corremos o risco de isto ter um impacto também económico muito negativo, por exemplo, ao nível do euro, ou até de um risco de uma nova crise das dívidas, em que, obviamente, a França pesaria muito mais pela dimensão da sua economia do que países como Portugal ou Grécia, quando foi a crise da dívida anterior. Bruno Cardoso Reis fica por aqui. Mais este 5 Continentes está de regresso para a semana. Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana.